Fala, meus irmãos, muito bom dia, paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem, se cuidando nesses dias aí difíceis, né, que nós estamos vivendo. Bom, gente, gostaria de falar com vocês em relação à matéria de empreendedorismo. Essa matéria já foi finalizada, a gente, na verdade, vai finalizar com a entrega do plano de negócios, tá? Que vai ser a avaliação de vocês. E hoje nós vamos iniciar uma outra matéria, porque a gente não pode parar. Nós temos aí 6 meses de curso, né? Senão a gente fica muito tempo parado. Então hoje nós vamos começar com a matéria introdutória de TI, tá? É uma matéria, lembrando que não é uma matéria que vai te formar um técnico em TI, mas é uma matéria que vai dar noções de algumas coisas, como funciona a tecnologia da informação, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos fazer aqui uma breve oração. Senhor soberano e eterno Deus, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, mais esse dia de curso. Eu apresento, Pai, todas as famílias que aqui estão representadas por esses alunos, apresento a vida de cada um dos seus filhos, apresento cada um deles, Deus, que nós possamos ter discernimento, né, para aprender cada vez mais e ter uma semana abençoada. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Pessoal, lembrando que a igreja não está aberta durante esses dias de culto, mas caso vocês tenham a necessidade de receber alguma visita, estiver precisando de algum tipo de ajuda, seja mantimento, o que for, podem procurar a mim, ao pastor, né, que está lá no grupo dos cursos, no WhatsApp da igreja. Vocês podem nos procurar. Não fique envergonhado, irmão, tá? Não passe necessidade. A gente sabe que está uma fase difícil para todo mundo e não que os outros tenham muita coisa, mas cada um dando um pouquinho a gente consegue se ajudar, pelo menos até passar essa fase difícil, tá bom? Então, se vocês tiverem, olha, eu estou precisando de uma visita para uma oração, estou precisando conversar, estou precisando de mantimento, por favor, não deixa de falar com a gente não, tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui a nossa aula. Como eu falei, é uma matéria de TI. Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? E aí a gente vai dar início a essa nova matéria. Só um instantinho, está compartilhando a tela. Então, vamos lá. A gente vai começar então a falar sobre TI, serão 4 aulas. Então, a primeira aula, que é hoje, vai tratar sobre conceitos básicos de informática e aí alguns componentes. A segunda aula trata sobre tecnologia e sistemas de informação. Na aula 3, Microsoft Word, PowerPoint e Excel. E a aula 4, processos organizacionais e TI com a internet também. Então, gente, antes de começar a falar sobre TI, a gente tem que saber o que é informática, né? Então, aqui a parte conceitual, né, fala que é a utilização de métodos e técnicas no tratamento automático da informação, utilizando o computador, né? Existe outro conceito que é grande conjunto de conhecimentos relativos ao armazenamento, processamento, coleta e transmissão de informações. Aqui tem uma forma de escrever que mostra a origem da palavra informática, né? Então, informação automática. Isso é a origem da palavra informática segundo a literatura, tá? Então, o que é computador? Afinal, o que é um computador? Então, é uma máquina que ela processa dados, né? Orientada por um conjunto de instruções. Geralmente as instruções são dadas por quem? Por nós, usuários, né? E aí destinada a produzir resultados completos, com um mínimo de intervenção humana. Então, você passa as informações para o computador, ele processa e aí sai o resultado, tá? E aí também é um conjunto de componentes eletrônicos capaz de variados tipos de tratamento automático de informações. E o computador, a palavra vem do latino putere, tá? Contar, calcular, verificar e avaliar e pensar. Então, basicamente, a palavra computador, ela tem esse conceito e a palavra tem essa origem aí do latim, tá?
Então, quais são os benefícios? Vocês conhecem bem, né, os computadores, a gente não precisa falar muito, mas quais são os principais benefícios, né, pela utilização do computador? Primeiro, grande velocidade no processamento e disponibilização de informações. Então, você quer fazer uma pesquisa, vai lá no Google, dá um Google lá, né? Tem um amigo que fala Google, vai lá no Google e você lança lá, eu quero saber, sei lá, fazer uma pesquisa. O que significa a palavra execução, por exemplo? Aí você vai lá e você vai conseguir ver, já sai na hora a informação, com velocidade, você não precisa pegar um dicionário, ficar folheando, você não precisa ficar passando as páginas. O computador ele te permite isso, né? Você consegue rapidamente o resultado, né? Você processa e disponibiliza a informação muito rápido, né? E aí você também, o 2 aqui, ele é mais preciso, né? A informação ela já é mais precisa, porque a informação já está lá, né? Você consegue pela internet hoje pesquisar qualquer coisa, né? Claro que tem muita coisa que muita informação que hoje em dia não tem muita qualidade. Com o fato de muita gente poder postar muitas coisas, acaba disponibilizando de uma maneira equivocada em alguns casos, né? Ele também é próprio para a execução de tarefas repetitivas. Então, você pega uma tarefa, por exemplo, fica fazendo cálculo o dia inteiro, você não precisa ficar fazendo conta na caneta, né? Ele pode ajudar nesse sentido. E propicia a redução de custos em várias atividades. Você já pensou se você tivesse que pagar uma pessoa para fazer um caixa de supermercado, por exemplo, para ficar fazendo a conta manual? Isso com certeza sairia mais caro, porque você não teria condições de atender todo mundo que você atende e precisaria pagar mais funcionários. Então, o computador ele traz esses benefícios para você, né? Ele consegue proporcionar esse tipo de benefício. Falando da origem do computador, só para a gente saber desde lá de trás como surgiu, olha aqui como era interessante, né? Então, quando a gente começou a pensar em informática, começou lá atrás no ábaco, né? Que ele era um instrumento para auxiliar nos cálculos, era uma espécie de calculadora. Isso foi inventado no ano 2000 a.C., né? E ainda, por incrível que pareça, ele ainda é muito utilizado em alguns países asiáticos. Claro que não substitui a tecnologia, né? Mas existem aquelas comunidades e aquelas tribos mais conservadoras e acabam utilizando. Então, isso daqui era uma máquina que ajudava nos cálculos, tá? É o ábaco. Então, a partir daí começou a pensar em processar as informações. Depois veio também a máquina pascalina, né? O Blaise Pascal, matemático francês, ele inventou a primeira máquina de somar, né? A primeira calculadora, digamos assim, lá em 1642. E ela era construída com essas rodas dentadas, né? Então você conseguia fazer alguns cálculos. Como o pai dele era contador, ele criou para simplificar o trabalho dele, né? E aí depois, em 1670, né, a gente está falando aí de 28 anos depois, o Wilhelm, né, um matemático alemão, ele acabou aperfeiçoando, né? E aí acabou introduzindo um mecanismo que permitia multiplicar e dividir também, porque até então, pelo que eu pesquisei, essa máquina ela só fazia soma e subtração, tá? Quando foi em 1801, o Joseph Jacquard, ele era um técnico de tecelagem, né, francês, e ele criou um tecelar automático controlado por cartões perfurados. Então você vê que uma coisa começa a evoluir. E aí, quando foi em 1822, foi criada essa máquina aqui, né, que era a máquina das diferenças, né, de Babbage, né? Era uma máquina, foi em 1822, e a máquina analítica em 1833. Então, foi o precursor do computador eletrônico digital, né? Porque possuía 3 estágios. Então, primeiro, entrada, processamento, né? E você tinha a saída das informações. Então, entrava uma informação, tinha processamento e a saída. Eu não consigo imaginar um troço desse funcionando, gente. Não sei vocês. Mas é um negócio de outro mundo. Olha, vocês conseguem olhar para isso e imaginar um computador? Não dá, né?
E aí, por fim, né, e isso eu lembro da minha época de escola, não que eu tenha vivido isso, tá, gente? Não cheguei a operar uma máquina dessa, mas eu ouvia, isso daqui é o mais conhecido, que é o ENIAC, né? Que foi o primeiro computador eletrônico, né? Lá em 1946. Ele ocupava 3 andares e ele tinha 18 mil válvulas, porque ele queimava uma válvula a cada 2 minutos. Isso tudo aqui, gente, que vocês estão vendo, era um computador, tá? Você vê como o computador evoluiu, veio evoluindo lá daquela primeira maquininha até hoje você pensar que um celular ele é uma espécie ele faz as funções de um computador, né? Então, olha a diferença, né? Como a computação é, acabou evoluindo, tá? Aí, gente, nós começamos a falar então sobre a geração dos computadores, né? Então, primeiro, lá atrás, a primeira geração, que é a geração aqui do ENIAC, né? Que foi lá em 1900 o ENIAC ele foi em 1946, mas aí a gente está falando da primeira geração com as adequações de 1951 a 59, então veio o ENIAC, Univac, IBM, tá? Veio a segunda geração, né, no final dos anos 50, então foram computadores que já começaram a ter transistores organizados em circuitos impressos, então surgiu o IBM 1401, e aí começaram a surgir as linguagens de programação alto nível, né? Então, o que é linguagem de programação? Se você pegar, por exemplo, um sistema de computador, aquele sistema lá do caixa do mercado, por trás dele tem uma pessoa que faz a programação, que desenha, digita códigos e ele vira é, um, um- ele vira um programa para vocês. Só para vocês terem um exemplo, quer ver? O que é a linguagem de programação? Eu vou pegar aqui um site qualquer, vou pegar o site da Globo, por exemplo. Então, só para vocês entenderem mais ou menos, como eu falei, eu não vou aprofundar nessas matérias de TI, tá? Porque isso não é o objetivo do curso, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui. Deixa eu só ver se eu acho uma linguagem, porque aqui no site da Globo não deu. Linguagem programação. Ó, é mais ou menos isso daqui, gente. São esses códigos aqui, né? Isso aí já é mais área do pessoal da TI, os meninos da igreja aí, o Cleiton, Bruno, Flávio, eles entendem mais disso. Então, são essas linguagens. Eles criam esses códigos, né? Codificam essas informações e acaba saindo um programa, um site, né? Eu não sei se é o aplicativo, mas eu creio que o aplicativo também, isso daí já é uma informação já, ó, exatamente assim, ó, a linguagem de programação é organizada desta forma. Isso tudo aqui é linguagem de programação. Então, nessa fase aqui, começou a surgir essa linguagem de programação, tá? Interessante, né? A gente conhecer essa daí fez a parte da segunda geração. E aí, em 1965, veio, né, com o início lá da década de 60, começaram a ter os computadores com circuitos integrados, né? Então já surgiram computadores já integrando circuitos. Antigamente tinha circuitos mais diversificados, e aí a partir dessa época começou a ter computadores com circuitos todos integrados, então tudo junto ali. E aí, por fim, né, chegou aqui na quarta geração, em 1975, né, são os computadores também com circuitos integrados, mas aí surgiram outras particularidades, né? E aí veio o microcomputador. O que é o microcomputador? É esse computador que a gente usa hoje, né? Você começou a ter os microcomputadores. E aí, não menos importante, a quinta, né, geração, que é o que nós estamos vivendo hoje, que são supercomputadores. Começou a surgir a robótica, né? Começou a automação de escritórios, comércios, e aí a coisa desenvolveu e chegou ao que nós estamos vivendo hoje, que é a quinta geração, né, que é o que nós estamos até hoje, tá bom? Então, falamos um pouquinho aqui sobre a evolução do computador, né, da informática ao longo dos anos, e agora nós vamos explicar um pouquinho sobre a diferença entre hardware e software. Gente, pode ser que muitos de vocês já até saibam, eu acho que isso daí é desnecessário, mas muita gente não sabe, tá bom? Então, assim,
Hardware, o que é? É todo componente físico, tudo que eu consigo pegar no computador, interno e externo, né? É, e aí, por exemplo, eu vou pegar a placa de rede, isso é um hardware, né? Se eu pegar um pente de memória, isso é hardware. Tudo que eu consigo pegar, eu consigo tocar, é hardware, tá? Tudo que eu conseguir pegar é hardware. Software é a parte lógica do computador, né? Então, um conjunto de instruções que devem ser seguidas e executadas por um mecanismo, né? Então, você tem o que é um software? O Windows é um software, né? O Word é um software, o Office, né? O pacote Office é um software. Você tem vários softwares. Você não consegue pegar o Windows, né? Você consegue pegar o CD do Windows, mas você não consegue pegar o programa na mão, né? É uma parte lógica. Então, isso daí é a diferença entre hardware e software, tá bom? Então aqui, ó, nós temos hardware, que ficou um pouco distorcido, CPU, monitor, mouse, regulador, teclado. Percebam que tudo que está aqui na coluna do hardware, eu consigo pegar, eu consigo transportar. Se eu falar que eu vou levar uma CPU, meu monitor daqui para a igreja, eu consigo pegar, né? Eu consigo levar ele para mim. Eu consigo levar um mouse da minha casa para um outro lugar, né? Eu consigo transportar. O software não. O PowerPoint, Excel, Access, Word, Windows, né? Enfim, isso daí são programas, né? A gente não consegue pegar, a gente consegue transportar o CD, né? Mas o programa em si, não, porque ele é a parte funcional, é o que está funcionando lá dentro, né? Aí, gente, dentro dos softwares, a gente tem também, agora a gente vai falar individualmente sobre as funções de cada um deles, né? Então, nós temos os sistemas operacionais. O que são sistemas operacionais? Sistemas operacionais, eles controlam o computador, né? Então, toda atividade do computador é controlada por um sistema operacional, tá? Então, eles testam o equipamento e gerenciam o uso dos programas. Então, para você ter um computador e você instalar qualquer programa, você precisa de um sistema operacional. Então, nós temos aqui o Windows, o Android, o iOS, né? Tudo isso são sistemas operacionais que você pode utilizar, tá? Então, o computador, antes de você instalar qualquer programa, ele tem que ter um sistema operacional que funcione para que aí sim você venha com os programas para poder instalar, tá? Nós temos também, gente, os aplicativos, os famosos apps, né, que hoje a gente virou muito em moda. Esse nome aplicativo, antes do advento aí da informática no celular, né, da tecnologia, ninguém conhecia essa palavra, né? Mas os aplicativos não são só aqueles do celular. Aplicativos são programas que oferecem alguns tipos de serviços específicos, né? Então, hoje a gente conhece os aplicativos mais como os aplicativos dos celulares, mas o Word, por exemplo, é um aplicativo, né? E já funcionava já era aplicativo desde a época do computador, né? Que a gente não tinha essa febre do smartphone, né? Mas podemos dizer também o WhatsApp, né? Enfim, o Outlook, isso tudo são aplicativos. Só que eles precisam do sistema operacional para funcionar, né? Você vê que você tem o seu celular, você tem o WhatsApp instalado, mas você tem lá o Android, ou você tem o iOS para quem tem iPhone, né? Então, os aplicativos eles servem justamente para isso, para um tipo de função. Você vê que a gente fala, vou instalar o WhatsApp. Qual é a função dele? Comunicar as pessoas, seja por texto, seja por voz, seja por vídeo. Ele é um aplicativo disso. Você vê que ele não permite, por exemplo, você fazer uma planilha eletrônica, né? Então, se você pegar, por exemplo, o Excel, ele tem a função específica dele. Ele faz cálculos, ele faz planilhas, né? Tudo isso ele faz, tá? Então é bem específico, né? A função do aplicativo ela é muito específica. PowerPoint trabalha muito com função o PowerPoint trabalha muito com apresentações, né? Para você fazer, por exemplo, aqui eu estou apresentando para vocês essa aula de hoje, foi tudo feito no PowerPoint. Então, tudo aqui serve para fazer esse tipo de apresentação. Nós temos os processadores, que são aplicativos, né? Processadores, editores de texto. Então, aqui na tela, por exemplo, nós temos o Word, né?
O Word serve para você digitar um texto, você pode formatar, você pode imprimir, pode incluir uma imagem, você pode incluir uma tabela, enfim, você pode fazer uma infinidade de coisas, né? O Word veio para substituir a máquina de datilografia, né? A máquina de datilografia antigamente você fazia textos, cartas, enfim, tudo que você quiser fazer, você utiliza o Word hoje para texto, né? Ele serve única e exclusivamente para isso. Claro que tem outras diversas funções, como eu falei, a gente não vai aprofundar, mas a gente vai ter uma aula que a gente vai explorar um pouco mais o Word, né? O Word, o Excel, o PowerPoint, mas não vai, aqui a gente não vai aprofundar muito hoje, tá? Só para vocês saberem mesmo que a função principal do Word é essa. Mas existem outros aplicativos também, né? Não é só o Word que é um editor de texto. Como eu falei, existe o sistema operacional e alguns aplicativos são exclusivos para funcionar naquele sistema operacional. Como, por exemplo, o Writer, né? Que é do Linux, OpenOffice. Ele é um aplicativo semelhante ao Word, tem a mesma função, né? E funciona tão bem quanto, tá? Então, tem outros sistemas operacionais. Nós temos o sistema de planilhas eletrônicas, que é aí, por exemplo, o Excel, ou então o Calc. Porque aqui a gente está falando, gente, de pacotes do Office, né? Então, você vê que o Excel, ele é um aplicativo do pacote Office da Microsoft. Mas tem também o OpenOffice, né? Se eu não me engano, é da Linux. E aí ele tem aplicativos semelhantes aos aplicativos oferecidos pelo Office. Então, assim como a Microsoft no pacote Office oferece o Excel, a OpenOffice oferece o Calc lá no pacote deles. Mas o Excel ele faz isso. O Excel ele é fantástico, gente. Para vocês terem uma noção, eu acho que o Excel de todos, se vocês tiverem oportunidade de fazer um curso específico, a gente pode até montar um curso na igreja também, porque eu trabalho com o Excel. Eu percebo hoje que o Excel é um dos programas mais exigidos aí nas entrevistas de emprego, tá? Para entrar numa empresa. Excel ele permite você fazer cálculo, você consegue fazer tabela, você consegue fazer gráficos, você consegue inserir imagem, vídeos, se for preciso, dependendo do que for. Você consegue fazer uma série de coisas no Excel, tá? E aí você cria as planilhas eletrônicas, tá bom? Nós temos também alguns programas específicos, né? Então, programas gráficos. Então, tem o Photoshop. Vocês já devem ter ouvido falar, fulana exagerou no Photoshop, né? Então, o Photoshop, ele trabalha com edição, né? Ele é um programa gráfico, né? Cria figura, desenho, né? Enfim, aí o céu é o limite, né? Tem vários programas, o Paint, o Photo, tem o 3D Studio, enfim, tem o AutoCAD, tem vários programas que são específicos para você trabalhar. É muito usado por parte de criação, né? Então você pega arquitetos, principalmente, usam muito, né? Essa ferramenta para trabalhar. Você vai fazer uma maquete, uma planta, tem vários programas gráficos que contribuem para isso. Aqui no texto aqui tem vários exemplos, tá? Então vocês podem também estar verificando. Nós temos os sistemas também gerenciadores de banco de dados. O que é um banco de dados? É onde ficam armazenadas informações. Então, por exemplo, eu crio um programa de consultório médico, eu preciso saber onde vão ficar armazenadas as informações, né? Acaba fazendo com o banco de dados acaba controlando esse grande volume de informações. Então, para eu saber as informações desse paciente, para eu saber, por exemplo, passou na última consulta, quais foram as queixas, qual medicamento foi, fica tudo armazenado em um banco de dados. Existem vários programas, né, sistemas gerenciadores de banco de dados, mas aqui nós temos o exemplo, né, o Paradox, tem o Axie, tem o Personal Oracle, tem outros, né, como eu falei, a gente não vai aprofundar muito, mas eu quero que vocês saibam também que existem sistemas que são conhecidos como banco de dados, tá? Temos também as ferramentas de mídia, né, que áudio e vídeo, então você tem o Movie Maker, o Windows Media Player, o Real Player, tem vários programas, você consegue exibir vídeos, áudios, né? São programas específicos para multimídia. Então, provavelmente vocês já devem ter utilizado algum tipo desse programa, tá bom? Todos são aqui aplicativos, né? Nós temos também os programas utilitários. Então, isso daqui é para facilitar, né, agilizar a execução de algumas tarefas. Então,
Tem programas específicos aí, né? Que você consegue trabalhar com isso. E você tem, por exemplo, o Windows Zip, né, que ele compacta arquivos. Às vezes você recebe alguns arquivos muito grandes, ele consegue diminuir o tamanho do arquivo, né, ele consegue dar uma compactada, reduzir, tirar os excessos, né, para você talvez ficar numa única pasta, tá bom? Os jogos, né, a gente não precisa falar, né, o que é um jogo, os programas de jogo, mas também são programas específicos, né, aplicativos específicos. Aí temos, lembra que nós falamos da linguagem de programação? Nós temos aqui as ferramentas para quem desenvolve as coisas, né? Então, são utilizadas pelos programadores. Então, tem Visual Studio, Notepad, tem Eclipse, enfim. Né? Eu sou da época que tinha, talvez vocês nunca tenham ouvido falar, o Visual Basic, esse tipo de programa. Mas esses programas são utilizados para desenvolvedores, né, de sistemas, de páginas na internet, enfim, para eles. Aplicativos para a internet, aqui tem um exemplo do Google Chrome, né, mas tem o Internet Explorer, Mozilla, e é isso. Gente, como funciona um computador? Tá? A gente explicou toda a parte histórica, a evolução do computador, o que é hardware e o que é software, né? Explicamos as funções de alguns aplicativos específicos e agora como funciona o computador. Tá? Então, o computador ele é organizado sempre em 3 funções: entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. Ele é muito parecido com o nosso cérebro. Se você parar para pensar, eu faço uma pergunta para qualquer aluno aqui agora, né? Faço uma pergunta, vocês vão entrar a minha pergunta. Então está entrando dados na minha mente, né? No meu cérebro. Vocês vão processar a pergunta, entender o que foi perguntado e buscar a resposta. Isso é o processamento de dados. E vão me responder. Aí a saída de dados. Então, o computador ele é muito parecido com o ser humano, né? Então ele recebe a informação, ele processa a informação e ele sai a informação. Se você for parar para pensar, eu digito um texto, ele processa ali, sai o resultado depois impresso, sai, né, de diversas formas. Então, quando nós falamos de entrada, processamento e saída, nós temos dispositivos que são específicos para cada uma das funções. Então, nós temos primeiro os dispositivos de entrada, né? Então, quais são os dispositivos de entrada? São aqueles que permitem a comunicação do usuário com o computador. Então, teclado, né? Mouse, aqui está falando de disquete, CD, mas é porque é coisa antiga, até pendrive, enfim. Então, quando eu digito um texto, eu estou fazendo que esse texto entre para o computador, certo? Então, é um dispositivo de entrada. Está entrando, ele é um mecanismo que eu faço para entrar uma informação. Então, tanto o teclado como o mouse, eles vão me ajudar a fazer com que o que eu quero passe para o computador, tá? Então, é isso. Nós temos também os dispositivos de processamento, que são unidades que, como se fosse o nosso cérebro, né? Então, você tem, por exemplo, memória do computador, né? E aí a gente vai ver que tem alguns tipos de memória, né? Enfim, a CPU, né, que fica ali dentro, todos os discos, isso daí são dispositivos de processamento. Então, eles pegam aquilo que foi utilizado no dispositivo de entrada, processam para sair. Então, nós temos dispositivos de processamento também. E dispositivo de saída é aquele que faz com que a mensagem saia, né, de dentro do computador. Então, impressora, quando eu digito no Word um texto, eu estou digitando pelo dispositivo de entrada teclado, eu vou processar ali tudo através do nosso processador, da memória, né? Eu vou processar a informação que eu coloquei para deixar no formato bonitinho, do jeito que eu quero, e vou utilizar o quê? O meu dispositivo de saída, como a impressora, por exemplo. Né? A impressora ela é um dispositivo de saída. Então, eu vou utilizar esse dispositivo para poder sair para o resultado daquilo que eu coloquei no computador. Então, existem dispositivos de saída. O monitor também pode ser, né, um dispositivo de saída. Porque às vezes eu quero assistir um vídeo, por exemplo,
é através dele que vai sair a informação para mim, tá? Então, seria isso daqui, dispositivos de entrada, processamento e dispositivos de saída, tá? Então, aqui nós temos, olha, os dispositivos de entrada, de saída e alguns de processamento também, tá vendo? Então, teclado, né, câmera, né, scanner, aqui nós temos aquelas canetas, né, para quem trabalha com gráfico, mouse, enfim. Dispositivos de saída aqui estão também, né? Alguns são de entrada e saída, como o CD, por exemplo, né? O CD você coloca a informação, mas ele também sai a informação. Então o CD ele é um dispositivo de entrada e saída. Aqui, pessoal, nós temos os tipos de memória, tá? Quando a gente fala de memória do computador, nós temos alguns tipos de memória. Então, nós temos as 3 memórias mais comuns aqui. Memória RAM, que é a memória volátil, né? Ela é uma memória sempre temporária. Então, quando você faz uma tarefa, ela salva ali temporariamente, mas ela não é permanente. É uma memória volátil, é uma coisa temporária, tá? Temos a memória ROM, que é a memória permanente. Então, quando você salva o seu arquivo lá no computador, você está salvando na memória ROM, tá? Então, aí sim, você grava os seus trabalhos, você pode fazer, por exemplo, o HD, um tipo de memória ROM, né? Que é o disco rígido. Então, a memória ROM é a memória definitiva, permanente, tá? E nós temos a memória flash, que é uma memória que a gente pode conectar por porta de USB, por exemplo, para colocar um pendrive, né? Então, tem um componente mecânico ali dentro, que é a memória, né? E aí você consegue fazer a comunicação de um aparelho através da porta de USB. Isso daqui é um exemplo de memória RAM, gente. Isso daqui é um pente de memória. Se você abrir um computador, experimenta aí na sua casa. Pega uma marreta e dá na CPU, por exemplo. Você vai ver que você vai encontrar uma memóriazinha dessa daí, tá? Se você tiver no computador. Aqui, memória ROM, tá? É um outro tipo de memória, parece um carrapato, né? E memória flash. Vocês podem ver que aqui é um pendrive aberto, olha. Tá vendo? É isso. Aqui temos o processador, tá? Isso daqui é um tipo de processador. Então, todo computador ele tem que ter um aparelho como esse, né? Para você processar as informações, tá? Ele é o cérebro mesmo do computador, ele que faz, ele é tipo gerente, né, do computador. Através dele que as coisas, por isso que muitas vezes eles falam, qual é o seu processador? Porque é ele que vai fazer com que tudo que você coloca no computador seja processado. Se o processador for rápido, a informação vai sair rápida. Talvez você vai exibir um vídeo mais rápido, ele não vai travar. Agora, dependendo, por exemplo, do seu processador, se ele for mais fraco, né, ele for menos eficaz, o processador talvez ele não tenha muito... Se você for colocar um vídeo muito pesado, talvez ele não tenha a capacidade de exibir tão rápido assim, né? Então, isso daqui é um exemplo de processador. Quando nós falamos de peso de arquivos, vocês já devem ter ouvido o termo, nossa, tal arquivo está muito pesado, né? A gente tem algumas unidades de medida. A gente não tem, por exemplo, grama, quilo, tonelada, né? Para a gente medir massa de um determinado objeto. Assim é a unidade de medida também no computador. Então nós temos o bit, né, que é o início. Nós temos o byte, que aí corresponde a 8 bits, e aí vem, essa tabela ela mostra tudo, do byte até lá embaixo, lá no yottabyte, tá? Então, kilobyte, que é o KB, né, vocês veem a sigla aqui, ó, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, e assim vai, tá? E aí, aqui então, vocês vão perceber o que é a unidade de medida, o que é a sigla e o que é quantos caracteres aqui significa cada um. Então, se você pegar, por exemplo, quanto é um megabyte? Ele é 1024 kilobytes. Opa, e aqui, o kilobyte aqui. Então, eu sei que é exatamente isso. Então, quando você vê que um arquivo tá lá, 50 MB, tá aqui, ó, um MB, significa que ele tem 50 megabytes, tá bom? Turma, espero que hoje vocês tenham gostado também, tá bom? Espero que tenha contribuído para vocês. Vocês sabem que se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou sempre à disposição,
tá bom? Como eu falei, essa daqui é uma matéria introdutória, é uma matéria que não vai formar técnicos de informática, vocês estão se formando sim técnicos em administração e sairão como técnicos de administração, mas é importante que vocês saibam esse tipo de informação, né? Quando você tiver um arquivo lá e você tiver que medir o tamanho dele, com certeza vai ser importante você saber, né? Então, que Deus abençoe vocês. Não esqueçam de seguir a igreja nas redes sociais, tá bom? Lá no Instagram. E qualquer coisa, nós estamos à disposição no WhatsApp e estamos torcendo para que essa fase acabe logo para a gente voltar às aulas presenciais. Enquanto tiver no decreto emergencial e o governador não autorizar, nós não poderemos continuar com as nossas aulas presenciais e, infelizmente, a gente vai ter que continuar com as aulas online assim, tá bom? Lembrando que na primeira aula presencial que a gente fizer, a gente vai fazer a apresentação do plano de negócio da matéria de empreendedorismo e aí provavelmente vai ter alguma atividade também de TI para a gente organizar nossa parte de avaliação, porque vocês também precisam ser avaliados para poder, depois vocês vão retirar o certificado de vocês, tá bom? Que Deus abençoe, um ótimo final de semana e até sábado que vem. Um grande abraço.